e faz uma experiência de transcendência límpida, cristalina, que não precisa explicação e retórica nenhuma. Eu acho que aquela mais fundamental, que mexe com a profundidade de nós mesmos, é a experiência do enamoramento. Quando a pessoa se enamora da outra, a outra vira uma divindade. Você não mede sacrifícios, você não conta tempo, você cancela tudo, chega a mentir para se encontrar com a pessoa amada. Por quê? Porque você sai de si. É uma experiência de êxtase, extática, fora da realidade. Não há quem não se namore. Machado de Assis, quando descreve a Capitu, e ela teve a experiência de enamoramento, disso, um outro universo emergiu nela, sentiu a seiva da vida, mudou a sua consciência. Então é uma experiência de transcendência, experiência do encontro erótico, da intimidade sexual entre duas pessoas que se namoram e se amam. Um se perde para dentro do outro, esquece o tempo. Tem uma experiência mística, por isso todos os místicos, quando estão no auge do seu enamoramento com Deus, falam do esponsal. O amado na amada transformado. Porque é a suprema salto na direção do outro, uma fusão. É uma experiência que os seres humanos fazem. Toda essa experiência da intimidade, da erótica. Bom, tem a sua patologia, nós vamos logo ver disso também. E tem aquela bem popular. O que fazemos no cotidiano da cultura popular, que é uma cultura massacrada, do salário mínimo, da destruição do horizonte utópico, da expectativa que no fundo nada vai mudar. Mas quando chega o dia que seu time vai jogar, e que ele vai para o Maracanã, aí ninguém aguenta ele. Ele freme, ele treme, ele não dorme. Eu conheço um que até chega a dormir, porque o tempo passa mais ligeiro para ver meu time jogar. E quando vê fazendo os gols, é um salto para a transcendência, é o delírio, é o canto, esse é o abraço. E quando for o carnaval, então, e a sua escola desfile e ganha, se ele tem arma e não tem foguete, ele joga, ele dá tiros no ar. Tal é a experiência de saída de si mesmo. Olha, eu dei uma entrevistinha no jornal aí, e talvez nem todo mundo leu. E eu, quando li no jornal, digo, aqui estava preparando o tema, digo, aqui temos uma experiência dupla de transcendência. Quando esses pobres sem terra de favelas, que nunca tinham estado num shopping, resolveram se organizar, visitar um shopping, nada de assaltar, de fazer confusão, nada disso. Vamos visitar um shopping. Na pobreza que eles estão. Descalços, sujos, roupas, gente mal cheirosa, aquilo que é a cultura da miséria. Não é nem pobreza, e foram. No shopping Rio Sul. E aí se deu a experiência de uma dupla transcendência. Eles ficaram encantados. Um oásis de consumo. Uma beleza, não tem contradições, uma loja mais bela que a outra. Um entrou e até experimentou a roupa, que coisa bonita. Aquele mundo encantado do consumo. Nunca tinham visto isso. Se há um paraíso terrenal, o shopping realiza isso. Só que realiza para alguns. Então tiveram uma experiência fantástica. E os donos das lojas e aqueles que frequentam o shopping, outra experiência de transcendência. E como é que é possível que esses vêm para cá? Alguns fecharam as lojas. Vão nos assaltar, vão nos roubar. E eles nada disso, só queriam visitar. Então, outros também, eles são ETs que vieram de outros planetas, outros continentes. E entraram nesse continente fechado do moderno consumo, eles não cabem aqui. Eles são os zeros econômicos, não são nem consumidores, não contam na contabilidade nacional. E estão aqui. Então, transcendência ocorre nessas experiências, que são, eu diria, quase experiências do cotidiano, banal do nosso dia a dia. Para uma cultura um pouco mais elevada,
e ler um livro do Alcione Araújo, um teatro dele, tem outra experiência de transcendência, de beleza, de enlevo. Ou ver uma grande artista, um filme. Eu, quando já vi 3 vezes A Vida é Bela, digo, puxa, uma experiência fantástica, na contradição de uma criança que sonha, vive transcendendo e ganhar como presente um tanque, aquele horror do nazismo, do campo de concentração. É uma experiência de transcendência no transfundo da negação de toda a dignidade humana. Então a pessoa tem um enlevo, sai enriquecida dessa experiência. Ou quando encontra uma pessoa, e às vezes acontece, você está numa crise existencial, perdido no teu caminho, encontra uma pessoa que tem palavras seminais, te acende uma luz, te coloca a mão no ombro, te mostra um caminho, não como um mestre que diz vá por aí, mas desperta o mestre escondido em você e te ajuda a definir um caminho. Você tem uma experiência de transcendência e de encantamento, de veneração por essa pessoa que se transforma em um mestre, um herói interior. Eu, há 2 anos, quando fui visitar o Dom Helder, éramos muito amigos, e marcamos 10 horas, eu fui para lá. E cheguei e a freira me disse, olha, o Dom estava muito cansado e ele foi dormir. Mas se você quiser, eu te mostro ele dormindo. E eu fui lá. Fiquei 10 minutos, 15 minutos, eu acho, contemplando aquele passarinho dormindo, com o seu habitinho branco. Parecia um Gandhi com as canelinhas de fora finas, suspirando profundo. E eu fiquei enlevado, porque saía tanta irradiação, tanta leveza, tanta santidade, tanta transcendência, que era algo do outro mundo que estava aí. Eu me persignei, fiz a reverência indiana, saí de fininho, disse, olha, foi o diálogo mais profundo que tive com o Dom Helder, entre tantos que tive com ele. Essa imagem quero guardar dele. O sono de um profeta, de um Gandhi, de um anjo da paz. São pessoas iluminadas. Cada um de nós tem pessoas iluminadas. É talvez o vovô, a vovó. É um tio, sofreu muito. Às vezes é um pipoqueiro, com o qual vale a pena conversar. Tem ideias fantásticas. Eu tenho assim alguns amigos populares, que eu acho geniais, sabe? Deviam estar nas universidades falando, só a gente escutando. O grande filósofo Martin Heidegger, eu considero o maior filósofo do século passado. Apesar do nazismo dele, assim, espera aí, né? A Rose também está me perturbando aí. Ele não quis sair de Friburgo, que é uma cidadezinha pequenininha, porque os grandes amigos dele, os interlocutores da filosofia, eram camponeses, lenhadores da floresta negra, com quem ele tinha grandes diálogos. Ele diz, aqui estão os pré-socráticos, aqueles do pensamento originário, que não estão na metafísica da igreja, nem na metafísica das universidades, estão no chão da vida em grau zero, colados à realidade. Diz, aqui eu me alimento. Diz, não vou a Berlim, fico aqui. Escreveu um belíssimo texto, diz, por que fiquei na província? Porque o filósofo vive da transcendência, encontrou, identificou a fonte de onde para ele germinava a transcendência. Agora, há uma pseudo-transcendência também, sabe? Uma pseudo-transcendência que nós vivemos demais hoje também. Eu acho que todo esse universo do marketing, do showbiz, do negócio, do entretenimento mundial, nacional. Eu vou deixar para ele falar, porque é o campo dele. Eu acho que são os campos onde você produz experiência de transcendência. As menininhas ficam loucas quando vem um artista de televisão aí e podem tocá-lo. As meninas deliram quando vem a Xuxa. A Xuxa é uma fonte de transcendência. E quando o Padre Rossi canta, os cristãos deliram.
Baixou o Espírito Santo neles. Eu acho que são pseudo-experiências.